this way now, more than a million miles. In a world that's fading, ooh, you make the world wow. I ain't striving for greatness, because it ain't my style. I made me to be yours. E aí galera, beleza? Gustavo Zanelli aqui, começando essa tentativa aqui de podcast e espero que vocês curtam, espero que seja algo relevante, legal para a vida de vocês aí. Então, se você quiser sugerir temas, dar um feedback, segue lá meu Instagram, @grosanelli. Vai ser muito bom ouvir vocês, aceitar suas sugestões e vai ser muito legal. E hoje eu queria falar com vocês sobre uma promoção que Jesus fez pra gente antes de subir aos céus. Ele elevou a gente de cargo. Eu queria trocar uma ideia com vocês, acho que vai ser bem interessante. Então o texto que eu queria ver com vocês é o texto que está em João 15:15. Jesus dizendo, né? Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. E é muito maluco, porque Jesus, ele está dizendo que nós, que somos discípulos, não somos mais servos. Muitas vezes a gente tem essa perspectiva na igreja de que a gente sempre fala, não, eu quero servir, eu quero servir. E o coração de serviço é maravilhoso. Só que a gente não pode só servir e parar de sonhar. Porque Jesus não chamou a gente só para servir. Ele também nos deu a capacidade de sonharmos. Por isso que ele enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós. E não só um monte de regra para a gente vir e ficar obedecendo cegamente. Existe a Bíblia tem as instruções, é clara, mas nós obedecemos por amor, obedecemos porque conhecemos. Não é verdade? E sabe, quando o texto de João, Jesus fala isso, né? Olha, eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai eu lhes tornei conhecido. E no versículo 14 ele fala: vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Então, sabe, muda o foco. Não é mais o que eu faço por Deus, mas é como Ele vê as minhas escolhas. Porque, sabe, a gente pode estar na faculdade, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, e Deus ele está interessado em mudar a nossa maneira de enxergar as coisas. Ele não quer só mandar certas coisas para a gente fazer. Ele pode fazer isso, e muitas vezes ele vai falar para mim, para você, irmos até uma pessoa, orarmos por ela e tudo. Só que a beleza de uma vida cristã genuína, uma vida cristã do reino, é uma vida. Olha que maluco isso. É uma vida onde o Espírito Santo fala conosco e os nossos olhos são transformados quando a gente começa a enxergar as coisas de maneira diferente. Por isso que o texto de Coríntios fala que nós não consideramos mais aos homens de uma maneira humana. Depois que a gente conhece a Cristo, a gente não olha mais uma situação ou uma pessoa de maneira humana. Todo o nosso olhar é transformado. Então, sabe, Deus ele quer fazer uma parceria com a gente. Deus ele não quer somente que nós saiamos perguntando, Deus, qual que é a sua vontade? A minha vontade é fazer faculdade de engenharia ou fazer faculdade de medicina? Deus ele fala, o que você gostaria de fazer? Ele leva em consideração aquilo que eu e você gostamos. Ele leva em consideração aquele design original, aquelas vontades, desejos, talentos que ele já colocou em nós quando a gente nasceu. Então ele quer levar isso em consideração. Eu lembro quando eu tinha minha dúvida de fazer uma faculdade ou não, e quando eu acabei optando pela faculdade de cinema, eu pouco sabia o que era faculdade de cinema. Eu gostava de editar vídeo e tudo mais, e quando eu entrei na universidade, eu percebi que era muito mais do que somente estar atrás de uma câmera e gravar alguma coisa. Mas a minha paixão era por contar histórias, a minha paixão era por apresentar personagens, construir personagens, revelar histórias. Então hoje eu não trabalho na área de cinema, de videografia, mas, cara, é tão interessante saber que essa perspectiva que eu tive durante a minha faculdade hoje faz com que eu olhe para as pessoas, eu olhe para o evangelho de uma outra maneira. Entende? Então,
Deus levou em consideração aquilo que eu gostava de fazer naquele momento da minha vida. E hoje, onde eu sirvo na minha igreja local, onde eu estou no meu trabalho, Ele utiliza isso para abençoar, para mudar os meus olhos. Então, sabe, a nossa experiência com Jesus, a nossa experiência cristã muda quando a gente entende que nós somos amigos de Deus. Sabe? O pastor Mike Bickle, ele tem uma frase muito legal. Ele fala assim, ele fala que existem os apaixonados e os dedicados. Os apaixonados realizam mais que os dedicados. Porque, sabe, às vezes a gente é tão dedicado em servir, tão dedicado em fazer alguma coisa, mas essa dedicação às vezes ela é abalada quando nós temos outra coisa ou estamos desanimados. Agora, quando nós somos apaixonados, mesmo que nos custe, nós estamos dispostos a ir e a fazer. Porque nós estamos apaixonados. Então imagina agora a sua faculdade, o seu trabalho, você vai todo dia apaixonado. A chance é muito maior de você ouvir ao Espírito Santo e ver como isso que você está fazendo e onde você está fazendo, como tudo isso vai ajudar para impactar e para expandir o reino de Deus. Então, sabe, não perde tanto tempo perguntando, Deus, qual que é a sua vontade para a minha vida? Esperando que Deus vai mandar você fazer uma faculdade A ou B, ou mudar de trabalho, ou ficar nesse trabalho. Se aproxima do Espírito Santo com a perspectiva de amigo. Senhor, eu gosto do emprego que eu estou. Olha, eu não gosto do emprego onde eu estou. Eu gostaria de sonhar aquilo. Eu gostaria de pisar em tal lugar. Sabe, Deus tem uma vontade de ouvir a gente. Deus é um pai bondoso, um pai amoroso que quer ouvir eu e você. Mas muitas vezes nós entramos nessa mentalidade religiosa de que é só ordem, só ordem, só ordem, de que a gente precisa fazer coisa por merecimento. E o nosso Deus é um Deus de graça. O nosso Deus é um Deus que Ele quer ouvir a nossa voz através da oração, através dos nossos sonhos. Então, sabe, quero incentivar você, volte a sonhar. Volte a sonhar com as coisas de Deus. Volte a sonhar com projetos, com sonhos que um dia você guardou no seu coração. Tenha os seus sonhos e consagre eles a Deus. Como Paulo diz, pega todo o pensamento, leva ele cativo. E levar cativo e fala, Senhor, isso aqui pertence a Ti, como que eu posso fazer isso acontecer? O Senhor vai me abençoar nisso. Porque sabe, gente, Deus tem compromisso em abençoar pessoas. Deus não tem compromisso de abençoar empresas ou abençoar faculdades. Ele abençoa você que é um cristão. E você que está em relacionamento com Deus constante, olha isso que maluco. Porque você tem um relacionamento, porque você tem uma intimidade com Deus, onde você for, aquele lugar se torna abençoado. Porque Deus quer fazer a vontade dele através de você. Então você está na sua empresa, você quer que a sua empresa seja abençoada e abençoe outras pessoas? Começa através de você. Você é o canal de diferença para que isso comece. Então tudo começa com a gente. Tudo começa com o nosso relacionamento com Deus. Tudo começa com a nossa disposição de falar, Senhor, eu compartilho com você o meu sonho, eu compartilho com você as minhas tristezas, eu compartilho com os meus amigos, eu compartilho com o meu discipulador, com os meus mentores, eu compartilho, eu vivo a vida em comunidade. E então o Senhor faz com que essas coisas se revelem, que outras coisas aconteçam e que a gente possa, sabe, trabalhar, ir para a faculdade, fazer um ministério de forma alegre. Faculdade, segunda-feira não tem que ser o dia mais triste da sua vida. Lógico que tem momentos que você quer desanimar, porque tá pesado, você tá cansado, mas esses dias, quando nós estamos no nosso campo missionário, que é o nosso trabalho, a nossa faculdade, esses dias têm que ser os dias mais inspiradores, porque nós temos que estar fazendo aquilo que nós gostamos. E Deus quer que a gente esteja fazendo aquilo que nós gostamos. Mas para isso, nós temos que entender que nós hoje somos amigos de Deus. Somos amigos, podemos conversar com Ele, compartilhar, ouvir e obedecer. Mas obedecer não por troca, obedecer por amor, obedecer porque a gente sabe que Ele tem o melhor para a gente. E isso faz toda a diferença. Lembra disso, você é amigo de Deus. Você é amiga de Deus. Deus não quer que você fique calado, sentado, indo trabalhar emburrado e só adore a Ele de sábado e domingo. Não. Todo dia é dia de você adorar a Deus. Todo dia é dia de você marcar a sua geração. Todo dia é dia de você ter uma vida de oração que olha para as pessoas e as coisas são reveladas na sua cabeça. Você pode orar por elas, você pode encorajar elas. Tudo isso porque o Espírito Santo habita dentro de você. Então não se esqueça, Deus ama você, Ele considera os seus sonhos.
e Ele quer que você seja uma pessoa, um jovem que vai marcar sua geração muito além do seu ministério dentro da igreja. Mas isso vai para a sua faculdade, para o seu trabalho, para você que empreende, para você que está na fila do ônibus, no ponto de ônibus, esperando alguém, o ônibus chegar, olhar para alguém, encorajar essa pessoa. Deus quer usar você. Então, invista esse tempo de oração, não só para conhecer a vontade de Deus, mas para compartilhar os seus desejos de oração, para que o Senhor amplifique, abençoe e alinhe o seu coração com o dele. Deus não é obrigado a abençoar os nossos projetos, né, gente? Mas quando nós compartilhamos o nosso coração, galera, é uma coisa incrível que acontece, porque o nosso coração se torna alinhado com o dele. E aí, o céu é o limite, todas as coisas podem acontecer. Beleza, galera? Than 1,000 miles in a world that's fading. Ooh, you make Espero que esse podcast aí tenha abençoado a sua vida. Então não esquece de seguir lá o @Grosanelli no Instagram. Manda inbox ali, sugestões com quem a gente pode conversar, com quem que eu posso fazer umas entrevistas aí, a gente trocar ideias mesmo e quais outros assuntos. Gostaria muito de ouvir vocês. Valeu, galera. Até uma próxima. how could I live without